um protetorado ou de ONGs, tá certo? Querem governar a Amazônia no lugar do Estado brasileiro, ou o narcotráfico que está entrando por aqui, e a presença do Estado é uma presença minguada, tirando as Forças Armadas, que tem um pelotão de fronteira aqui, outro acolá, um batalhão de infantaria de selva, uma brigada. O resto não tem presença, entendeu? Então, nós vamos ter muita dificuldade aqui, porque você tem a região mais rica, mais cobiçada. Agora teve o Congresso Mundial da Biodiversidade, Congresso da ONU, no Canadá. 30% da biodiversidade do mundo está aqui. O futuro da indústria química, farmacêutica, de cosméticos está aqui nessa biodiversidade. O que é que as multinacionais estão fazendo, meus senhores? Registram o DNA dessa biodiversidade, das plantas, dos insetos, dos animais, registram lá fora sem identificar a origem. Nós não podemos nem cobrar royalty, direito, porque estão sendo registrados o sequenciamento genético dessas plantas e desses animais sem identificar a origem. E quando foram discutir, só para terminar, foram discutir o seguinte, a meta dessa Conferência Mundial de Biodiversidade da ONU, a meta é que o mundo tem que preservar 30% da biodiversidade. O Brasil levantou a seguinte tese, tudo bem, agora esse cálculo vai ser uma média global ou cada país vai ter que ter 30% da biodiversidade? Não, cada país não, é a média global. Porque se você preservou 60% e o seu vizinho não preservou nada, a média dá 30%. Então é o seguinte, o Brasil, a África e a Indonésia preservaram muito, a Europa não tem mais nada, nem os Estados Unidos, mas na média do mundo, como não é por país, tá certo? A obrigação nossa vai ser maior do que a dos outros. Não, isso não é um mundo que tenha algum nível de equidade. E o Brasil não pode aceitar essa situação. O Jailson, você pode falar agora. Sobre a questão das denúncias das organizações criminosas, é natural que alguns jovens que frequentaram organizações criminosas, que foram presos, que terminaram seus regimes, tentaram reiniciar a vida, né, fossem procurar trabalho dentro de garimpo. E, hora ou outra, em uma operação do IBAMA, da polícia, se encontra esse cidadão, se identifica, vê a passagem dele pela polícia e descobre que ele teve algum vínculo com essa questão. Mas não há nenhum movimento de organização do PCC dominando o garimpo, como faz a mídia nacional aí falando. Não existe esse domínio. Existe um indivíduo, como existe aqui no menor município de Boa Vista, que é o município ali do Iramutã, do Cantá. Se você lá, você vai encontrar alguém que era vinculado a algum tipo de organização criminosa. Se você tem 30 mil pessoas dentro de um espaço, é natural que você vai achar algum membro disso aí. Agora, acusar que essa organização está dominando a situação, dela o poder de tomar as decisões, aí já é uma narrativa para que se coloque todas as outras pessoas incluídas como se fosse parte de uma organização criminosa, né? E isso não procede, é mais uma narrativa para tentar criminalizar todos os garimpeiros de Roraima. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você falou no início da nossa conversa que essa nova explosão do garimpo coincide com a explosão também da imigração venezuelana e que postos de trabalho dos cidadãos de Roraima foram ocupados, passaram a ser ocupados por venezuelanos que trabalhariam mais por menos. E aí que esses novos desempregados, cidadãos de Roraima, vários deles foram cooptados ou foram buscar trabalho no garimpo. Como é que é o garimpo hoje? Se você pudesse fazer um raio-x, quem trabalha no garimpo? Índio trabalha no garimpo? Cidadão comum trabalha no garimpo? Que garimpeiro é esse? É o tradicional? É o antigo? Tem novos garimpeiros? Que pessoas são essas? São pessoas só humildes, que sempre viveram disso? São pessoas que largam seus empregos nas suas cidades natais e vão para o garimpo, naquela famosa corrida do ouro? Se você pudesse, você que conhece por dentro aí, como é que você descreveria 10%, 30%? Como é que é formado o contingente
do garimpo hoje em Roraima, considerando esse contingente aí de 20 mil garimpeiros? Olha, existe uma pequena parte desses garimpeiros que vieram, como você colocou, na chamada Corrida do Ouro, que vieram de fora, mas é um número muito pequeno disso. A maioria foi exatamente como eu te coloquei aqui no começo da nossa conversa. A migração venezuelana veio para Roraima, nós tivemos sem ajuda de governo, né, que resolveu um problema social. O estado de Roraima entrou em colapso, praticamente o estado faliu, quebrou. E aí, como o venezuelano passou a oferecer uma mão de obra mais barata, quase que de escravidão, porque tinha gente que trabalhava quase que pelo prato de comida, o pedreiro foi para o garimpo, o carpinteiro foi para o garimpo, o soldador foi para o garimpo, porque todas essas mãos de obras foram ocupadas por venezuelanos. Os jovens que trabalhavam, na esmagadora maioria, em lojas e supermercados, foram substituídos por venezuelanos que trabalhariam mais tempo pelo mesmo valor, né, do salário, e aí esse pessoal foram se arrumando no garimpo, né? Essa foi a questão. E isso ocorreu justamente com a explosão da migração venezuelana. Porque quando nós recebemos aqui em 2016 a explosão de venezuelanos, nem o governo brasileiro, na época do presidente Michel Temer, sabia o que fazer. E o senador Romero Jucá, líder de todos os governos, em uma oposição ferrenha ao governo do Estado à época, que era da governadora Sueli e do Paulo César Quartiero, que era o vice, simplesmente fechou a torneira do governo federal. E aí a ex-prefeita Tereza, que foi esposa do senador Jucá, aliás, na época era prefeita, inventou de dizer que o Brasil ia dar R$ 1.700 para cada venezuelano para pagar aluguel e comprar comida. E aí dobrou o número de venezuelanos. Porque os que estavam aqui avisou os que estavam na Venezuela que cada venezuelano aqui ia receber R$ 1.700. Foi outra gigantesca massa de imigrantes vindo para cá. E no estado de miséria, a gente viu aqui como nosso estado ficou. Convido qualquer cidadão a fazer aí uma pesquisa para você ver os índices de violência do estado de Roraima nesse período. E aí, quando as pessoas começaram a ir para o garimpo, começou a desafogar a questão dessa explosão social que teve aqui. Então, foi um arranjo social que a população terminou conseguindo pela ausência, omissão de um governo. Tanto para resolver a questão da migração venezuelana, porque a Operação Acolhida não atendia o número de venezuelanos, tanto que o empresário Carlos Vitz veio para cá, se mudou praticamente para Boa Vista, foi quem mais fez a transferência de imigrante venezuelano, até mais que o governo federal, se você comparar, com recursos próprios, ele se virando para arrumar essa questão. E nós tivemos aqui praticamente um colapso, e as pessoas arrumaram o garimpo como uma forma de sobreviver. Essa é a questão do garimpo de Roraima. Tá bom. Uai, seu app de vídeos curtos.